Partiu? Então, antes da gente partir para a aula, deixa eu te mostrar como é que cai. Só para tu não ficar tão angustiado assim. Só o pessoal de casa entender. Agora no intervalo ninguém saiu, ficou todo mundo no celular. Assim, ó, minha vida tá uma merda mesmo, não adianta. Calma, vai dar certo. Olha a questão de 2018 da FCC, do TRT da 6ª região. Em uso correto do uso dos elementos sublinhados da seguinte frase. Olha que coincidência do destino. Todas são pronomes relativos e todos têm uma regra do Itaú acontecendo. Então vamos lá, ele quer o uso correto. E eu digo assim, ó. Nos diálogos forjados nas redes sociais, os usuários selecionam aqueles dos quais estão dispostos a interagir. Pessoal, quem está disposto a interagir, está disposto a interagir com. Ele botou dos. Tá errado. Vocês entendem que eu tenho um pronome relativo. Saio lendo a frase. Está disposto a interagir com os quais estão dispostos a interagir. Viu? Eu falei que é o jeito mais clássico de cair nas provas é esse. Erra a preposição na volta do Itaú. Olha B. A maioria das pessoas hoje acessa, e poderia ser acessam, né? Mas isso era concordância verbal, tá? Não é esse o foco da aula. Acessa as redes sociais em cuja influência revolucionou a forma de compartilhar notícias. Se a influência revolucionou a forma de compartilhar notícias, ninguém pediu nada, né? Então é cuja influência. Não tem preposição, não tem Itaú, porque ninguém pediu Itaú. Não tem preposição. Olha a outra. Essa é muito boa. Deve-se reagir com cautela à recepção dos conteúdos aos quais são disseminados nas mídias digitais. Se eles são disseminados nas mídias digitais, ninguém pediu preposição. Não tem A. Não tem Itaú. Itaú é só quando alguém pedir. Na letra C, D. As mídias sociais são acusadas de formar redutos no qual o usuário consome um conteúdo que o agrade. Essa tá boa, porque é um redutos nos quais. É uma ideia de lugar, sim, só que ele não concordou o pronome, vocês repararam? Que é redutos no qual. Não, é nos quais. Faltou o plural. Tomara que seja a letra E, né? A esfera pública na qual os engajados prevalecem. Eles prevalecem na vaga, não é assim? Ele dá o lugar, né? Então, na qual... É isso aí. Letra E de esperança. Essa é uma das formas de cair nas provas. Da regra do Itaú, que a gente tem que tomar cuidado. Legal? Sim? Agora, aproveitando que a gente já está com esse material aberto, olha a outra forma de cair, que a gente vai ver só na outra aula, esse tipo de coisa. Mas vai ser assim, ó. A forma verbal empregada nessa frase é intransitiva, assim como a da frase em. E aí a frase era: vieram depois disso relatividade, mecânica quântica e modelo padrão. A forma verbal empregada nessa frase é intransitiva, assim como a destacada em. Para quem tá boiando, olha só. Quem é que veio? Não, lê. A maldade é essa, né? Quem é que veio? Relatividade, mecânica quântica, modelo padrão. E elas vieram depois disso. Depois disso é tempo, né? Adjunta adverbial. Então eu tenho sujeito, adjunta adverbial, VI. Aí ele diz, a forma empregada verbal é VI. Como... Entenderam? Aí tu vai fazer o que nesse exercício? Quem é o sujeito? Qual é a transitividade? Quem é o sujeito? Qual é a transitividade? Essa é uma outra forma de cair nas provas.
E a outra forma de cair, regência, na FCC é: considerando o texto em sua totalidade, assinale a alternativa que interpreta o último parágrafo adequadamente e está conforme a norma padrão de regência. Então, tu vai ler esses parágrafos, essas frases, e aí vocês vão ver assim, ó. Por exemplo, né? O Brasil chegou na liderança. Só que quem chega, nunca chega em, chega sempre a algum lugar. Então ele chegou à liderança de álcool, combustível, e assim é outra forma de fazer também. Tá? Eu tô fazendo da FCC porque eu já tinha esse material pronto. Em breve eu vou fazer um da CESP para vocês, tá? Tá legal, obrigado, Zambelli. De nada, que isso, pessoal. Vamos lá, olha só. Vamos para a próxima. Ó, vamos falar do cujo, então, que apareceu aí na prova. É puxado, né? Num sábado, assim, né? O dia inteiro, né? Pô. O que o cujo tem de diferente? Ele indica a posse. Isso aqui tem que estar destacado aí no material de vocês. Ele indica a posse. E nessa relação de posse, ele não concorda com quem é dono, ele concorda com quem é possuído. Então, por exemplo, se eu tenho esse casaco, então, porque também o pessoal de casa vive num lugar que tem calor, né? Os caras falam, mas o Zambelli falou que tá 12 graus e tá de manga curta. Não, tem casaco, tem manta, pessoal de casa. Se eu sou dono disso, eu sou possuidor, e isso é possuído. Faz sentido para vocês? O pronome não concorda comigo. O pronome concorda com isso. Concorda com possuído. Se eu tenho essa borracha, ele não concorda comigo. Ele concorda com a borracha. Ele concorda sempre com o possuído. Sublinha isso para mim, então. Concorda com o possuído. O que é o possuído? É o que não é o dono. É o bem. É o objeto. Então, vamos entender a lógica. O centro da cidade, cuja especulação imobiliária é excessiva. Vocês entendem que a especulação imobiliária é do centro, mas ele é o dono. E a especulação é a possuída. O pronome concorda com especulação. Tem duas perguntas clássicas aqui. A primeira delas é perguntar se dá para botar um A depois de cuja. E a resposta é sempre não. Tá? Nunca dá. A gente nunca repete cujo o, cuja a, cujos os, cujas as, nunca repete o artigo. Essa é uma. E a outra é com quem que ele concorda. Principalmente esse tipo de frase, ó. A minha professora com cuja crítica concordo. Vocês entendem que a crítica é dela. A crítica é da Sora. A gente estabelece uma posse. E aí a prova vai me perguntar, cuja concorda com a professora? Não, ele não concorda com quem é dono. Ele concorda com o casaco. Ele concorda com a crítica. Tá? Vamos lá então. Ô pessoal, na primeira frase. O centro cuja especulação imobiliária é excessiva. Se é excessiva, é excessiva. Aquele verbo é um verbo de ligação, né? É, verbo de ligação, excessiva, predicativo. Acabou a frase. Faz sentido? Sim? Agora olha de baixo. Ó de baixo. De baixo é assim, ó. A minha professora com cuja crítica concordo estava me orientando. Faz sentido para vocês que quem concorda, concorda com. Se depois de um pronome relativo, um verbo pedir uma preposição, fica essa coisa horrível aí. E aí eu vou dizer, a minha professora com cuja crítica concordo. Porque se eu concordo com. Entenderam? Então se fosse assim, ó. Se eu trocar concordo por discordo, discordo de, troca lá. Então, se eu discordo da Sora, a professora de cuja crítica discordo estava me orientando. Sempre. Aí a cuja ainda vai com
O cuja? De cuja continua trabalhando com crítica. Isso. O cuja continua trabalhando pro crítica e o de do discordo. É que nem na parte de cima. O com do concordo. Sim. Isso aí. São duas estruturas que estão juntas, mas elas estão fazendo coisas diferentes, né? Assim, uma é concordância, a outra é regência. A concordância é do cuja e a regência é do de e do com. Quando eu falei para vocês, o cuja está concordando com a crítica. Sim. É concordância. Regência, concorda com, discorda de. Oi. Quais são os pronomes que eles costumam utilizar? Porque, por exemplo, cuja, eu já não ia saber que era um pronome, por exemplo, ia me lascar. Que eles São os três que eu destaquei ali no nosso material. O que, o cuja e o onde. São os três, são os queridinhos. Aham. O qual e o quem, que eu mostrei ali no que, também são pronomes, mas pouco aparecem. O trio ternura aí do material são os tops. Vai fazer um coraçãozinho. Coraçãozinho, pode meter coração nos três aí. Olha esse que legal. A namorada a cujos pedidos obedeço está sempre me abraça forte. Pessoal, quem obedece, obedece a. Ó. A cujos pedidos obedeço. Regra do Itaú acontecendo. E vocês entendem que os pedidos são dela? Por isso que é cujos. Os pedidos da namorada. Então, a namorada é a dona e os pedidos é o possuído. Os pedidos é um casaco. Ele concorda com os casacos. Quem obedece, obedece a. Tá aqui o a. Esse é o cujo. E o onde? Jesus. Esse aqui, ó. Ele é muito bom de prova, meu. Eu gosto dele. Quando aparece o onde, se prepara, que lá vem treta. Ó, deixa eu ver se eu consigo botar ele todo aqui. Ah, mas tu deu uma dica bem boa na aula. Uma, boa. Qual? Como é que é? Pra fazer a diferença do aonde e onde. A do namorado? É que eu falo tanta merda que eu não lembro dessas coisas que eu falo. Eu falei isso mesmo? O que eu falei? Ai, agora eu não lembro. Então foi boa. Mas tu deu assim. Onde é fixo e aonde é movimento. Isso. Mas assim, aonde tu vai, eu não sei. Como é que era? Eu fiquei empolgada com as aulas. Roberto, onde tu estás? Aí ele, tô trabalhando lá. Ah, tá, porque onde é lugar fixo. Aonde? Aí eu movimento, se eu estivesse no Uber, ele, tu vai pro cu, que eu quero. Eu fico cantando. Isso aí, boa, é verdade. É que eu falo tanta merda que eu nem sei às vezes que eu falo. Mas que bom que vocês... Merda a gente não esquece, né? É legal, né? É isso. Se o cara falar assim, ó, gente, eu estou aqui hoje para ensinar o uso dos pronomes. O cara aqui, ó. Foda. Vamos lá então. Vem com a maturidade que Deus me deu. Olha aqui. Onde é fixo, é lugar parado, é imóvel. E aonde é o movimento. Mas olha que legal a treta que eu vou te mostrar. O uso de onde, de aonde é bem de boa. Porque nunca, o que as gurias estavam falando, só pra galera de casa e os daqui entenderem, era assim, ó. Nunca é a situação, é o verbo que define o cara. Não é a história, que nem ela ligou pro Roberto e falou assim, Roberto, onde tu estás? Importa se o Roberto tá no Uber ou no sofá? Importa, se for uma vagabunda do lado da minha, né, cara? Não, eu tô falando do pronome, do uso do pronome. Importa se ele tá no Uber ou no sofá? Não. Não, porque o verbo... Agora sim. Então ele tá com uma puta. Calma. Qual é o rolo? O rolo é o verbo. Se tá, pessoal.
Tá parado. Tá parado. Então não importa. O verbo, porque tu não vai ligar pra ele e vai saber assim, ó, agora ele tá no Uber, então eu vou perguntar. Não, não tem como. Então tu pergunta. Tu vai dar o está. Então tu vai dizer, Roberto, onde tu está? Porque tá parado. Não, se ele estiver no Uber, Zambelli, ainda tá parado. É o Uber que tá andando. Agora o rolo é assim, ó. Aonde tu vai? Porque se vai a, regra do Itaú, aonde? Movimento. Entenderam a treta? Essa é a treta. Hã? A música do molejo. A música do molejo? Qual é que é a música do molejo? Olha, diga aonde você vai, quando o cara diz, diga aonde você vai, que eu vou varrendo. Certo ou errado? Tá certo? Porque se vai, diga aonde vai. Aonde vai? Movimento. Eu não ouvi tu fazendo a analogia do Subway, tu não usa mais. Ah, não falei dessa, eu esqueci. É que é isso, né? Vou falando as merdas e vou esquecer. Mas nós já passamos. Esqueci. Passei. Ó, quando vocês dizem assim, ó. Quer ver uma música que uma vez eu tava numa festa e começou a tocar e aí foi quando eu tive o estalo de começar a fazer análise sintática das coisas, foi um cara cantando assim, ó. Bem velha a música, o cara dizia assim, ó. Aonde você mora? Aonde está você? Eu tive que ir embora, mesmo querendo ficar. É bom dar aula pra velho, né? Olha só. Quando o cara diz assim, ó. Aonde você mora? Jesus, essa guria mora no motorhomer. Sim? Porque ela tá andando, não faz sentido. É onde você mora, porque se mora, é parado, não tá andando, não tem movimento no mora. Então o certo da música era onde você mora, aonde está, onde você mora, onde está você. Entenderam a treta? É louco, né? Agora, olha que legal. Esse onde é só para lugar fixo, para ideia de lugar. Se for um uso genérico, aí a gente usa em que? Eu vou te dar os exemplos que eu acho mais fácil com esses exemplos que eu trouxe aqui. Esse aqui saiu negrito ali, mas não tem porquê, tá? Não conheço a cidade onde nasceu a Tati. Então, a Tati nasceu numa cidade, essa cidade está parada. Então é onde a Tati nasceu. Se a gente reparar no planeta, o planeta te pergunta aonde tu nasceu, né? Aonde tu nasceu? Onde? Tá parado. Nasceu, parado. A cidade aonde iremos. Ó, a regra do Itaú, turma. Quem vai aonde? Iremos. Aonde iremos? Agora, olha essa. A situação em que me encontro é realmente grave. Posso trocar esse em que por onde? A situação onde me encontro. Resposta: não. Porque situação não é um lugar. Então o rolo é assim, ó. Dá pra trocar não conheço a cidade em que a Tati nasceu. Posso trocar esse onde pelo em que? Sempre. Dá pra trocar em que por onde? Depende. Essa é a treta. Porque o em que é coringa. O onde é só pra parado. Então, por exemplo, assim, ó. Vamos pensar numa situação constrangedora agora. Qual foi a última situação constrangedora que a gente passou? Eu o quê? Eu não paguei a pizza. Ai, pessoal, paguei café. Não. Tá. É foda, meu. É foda. Mas é que eu tô inspirado na série A Casa de Papel. Aí eu fui lá, roubei de quem tem pra dar. Porque eu gosto de ajudar a comunidade, né? Foda, já me humilharam já, né? Olha, vocês viram, por exemplo, quando o Temer mandou os caminhoneiros sair da estrada, ele mandou a Força Nacional tirar os caminhoneiros falaram, a gente não tá parando da estrada, a gente tá no acostamento.
Vocês acharam uma situação constrangedora? Tipo, o cara não sabia nem o que estava acontecendo. Constrangedor, aquele abobado falando. E aí, eu vou dizer assim, ó. Cara, eu não queria ser aquele... Não, eu queria. Não, meu exemplo não tá bom. Vamos pensar outro exemplo. Vamos pensar... Não sei. Me diz uma coisa constrangedora aí. Passou hoje perto do vidro e a guria achou que você estava cantando ela. Foi constrangedor. Pô, é verdade! Eu nem lembrava disso, é verdade. Hoje, quando eu tava vindo pra cá, que o vidro tava quebrado e a guria tava na frente, eu falei, bah! E a guria pensou que eu tava dando em cima dela e eu tava chocado com o vidro. Foi uma situação tão constrangedora, onde eu não sabia enfiar a cara. Certo ou errado? Foi uma situação tão chata, que eu não sabia onde enfiar a cara. Se falar onde, teria que Esfiar aonde tem que estar girando a cabeça. Olha, qual é o rolo? O rolo é assim, ó, é uma situação... Tá, vou mudar a frase. Eu falei bah, e a guria virou com cara de nojo. E aí, é uma situação onde a gente não sabe o que faz nessa hora. Se pedir desculpa, fica pior. É uma situação onde a gente não sabe o que fazer. Certo ou errado? Errado. Porque é situação. Situação não é lugar. Então é uma situação em que a gente não sabe o que fazer. O onde é para o lugar onde pego o ônibus. É o lugar onde deixei meu carro. É o lugar onde compro flores. É parado. Se é uma relação abstrata, é em que? Faz sentido? Agora na faculdade está tendo o rolo das faltas, né? Porque como teve a greve dos caminhoneiros, e aí a faculdade na que eu estudo, os caras falaram assim, ó, quem puder vem, quem puder vir, pode vir, mas quem não puder, tudo bem. Eu leio o regulamento, não precisa ir, eu não vou, né? Porque a gente vai na aula pela chamada, sim? Não é por isso que a gente vai? Uns vão pela merenda, mas lá não tem merenda, né? Aí, não, mas eram umas aulas nada a ver. Eu falei, eu não vou nessas aulas nada a ver aí, né? Já vamos pegar esse regulamento em friozinho, coisa bem boa, né? E eu apoiei a greve, então não vou. E aí, a professora botou assim, ó. Minha professora botou na internet lá. Este é o caso onde não precisa justificar as faltas. Que pena, hein? Já guardei, já fiz um print. Falei, se me rodar, eu vou dizer, olha o que tu escreve. Porque não é um caso onde, porque caso não é um treco parado, vocês entendem? Tem que ser parado, é físico o bagulho. Então, este é um caso em que as faltas não precisam ser justificadas. E não onde, porque onde é parado. Faz sentido? Legal. É isso aí. Qual esse? Eu não lembro mais qual é a frase que eu disse. Você DH é rápido. caso, não é este. Não, é este. Porque já aconteceu, sei lá, que Entendi os dos demonstrativos. não faz parte. Não, é que na... É só porque eu já E eu falei o quê? Este? É que, claro, não tem frase. O certo seria esse, porque ela falou, com a greve, esse é um fato, esse é um caso. Mas eu poderia dizer ao contrário, eu poderia dizer, este é um caso em que não se precisa justificar as faltas. 2 pontos, a greve dos caminhoneiros. Aí eu poderia introduzir também. Mas a minha prof deu primeiro a greve e depois esse era o fato. Então eu falei errado. Vamos lá. Tá, parte boa da aula. Acabou a parte difícil. Parte ruim. Tá terminando a aula, pessoal. Vamos meditar. Vamos fazer... Tem como a gente fazer um drama, fingir que tava legal, pode ser? Então vamos fazer. Parte boa, pessoal. Acabou a parte difícil, cara, essa daqui. Mas a parte ruim é que tá acabando a aula. Ficou legal. O pessoal de casa vai acreditar nessa naturalidade. Olha só
As frases que a gente vai começar a pensar agora, eu vou te apresentar um Itaú, eu vou te apresentar alguns casos de semântica, que são casos de sentido. Então olha a primeira frase. Eles assim, ó, este é o colega com quem discuti. Pessoal, esse quem também é um pronome relativo. E qual é o rolo dessa frase? Quem discute, discute com. Faz sentido para vocês? Tá, aí a prova vai me perguntar assim, ó. Eu posso trocar com quem da linha 9 por com que, sem prejuízo para o sentido e para a correção? Este é o colega com quem discutir. Este é o colega com que discutir. Sim, porque o que é universal, lembra? O que busca todo mundo. E a gente ainda não poderia colocar assim, ó. Este é o colega com o qual discutir? Se eu posso botar o que, eu posso botar o qual. Então, o que é legal da gente se dar conta nesse tipo de frase? Que o quem retoma pessoas, que o que e o qual são universais. Eles retomam todo mundo. Tanto faz. Nós poderíamos, se isso fosse uma lacuna no texto, nós teríamos 3 opções. Com que, com quem, com o qual. Legal? Vamos lá, saideira. Esta é a razão, a questão a que o Ravazolo se referiu. Errei tudo, né? Vamos de novo. Tá começando a falhar o sistema já, né? Não dá? Esta é a questão que o Ravazolo se referiu. Faz sentido para vocês que quem se refere a que. Este a que está na frente do que é uma preposição. Legal? Olha como é que a CESP cobra isso. Tem uma questão da CESP clássica que eles perguntam assim, ó. Dá para trocar a que por a qual sem prejuízo para o sentido e para a correção? Não, né? Porque qual é o rolo, turma? Faz sentido para vocês que o a qual ele tem um artigo por natureza. E se eu estou mandando uma preposição para frente do pronome, o que a gente precisa no a qual é da crase. A CESP insiste nessa pergunta, porque eles querem que tu erre assim, ó. Se tem um a na frente do que, tem um a na frente do qual. Não, mas aqui é diferente. Esse a qual já tem um artigo. E este a na frente do que está vindo pela regra do Itaú, que segue na regra do Itaú sendo o a qual. Por isso que gera uma crase. Esse cara pede a preposição que cai em cima de um artigo. Aqui ele pede a preposição que cai na frente de nada. Então, não tem crase na frente do que e tem crase na frente da qual. Tanto que eu fiz de rosinha a crase, ó, para mostrar que é a preposição. E o cinza é o artigo. Foi de boa isso? Então tá. Agora, olha as 2 frases de baixo ali. Eu me lembrei da senha e eu lembrei a senha. Vocês entendem que um é direto e o outro é indireto? Então vamos entender por quê. Isso é uma regra dos verbos lembrar e esquecer. Lembrar e esquecer são verbos VTD. E lembrar-se e esquecer-se são verbos VTI. Então, olha só que viagem. Quando eu dou um pronome para esse verbo, quando eu dou o pronome para o verbo, ele pede uma preposição. Aí ele vira objeto indireto. Eu me lembro, claro, ele acompanha o pronome, né? Eu me, tu, te, ele, se, nós, nos. Eu me lembrei de. Mas eu lembrei alguma coisa. Então, neste caso, eu não dei um pronome para o verbo, então ele fica objeto direto. Neste caso, eu dei o pronome para o verbo, então ele vira objeto indireto. O que é um erro bem comum a gente ouvir as pessoas falando assim, ó. Eu esqueci do presente. Ah, eu esqueci do presente. Não, tu esqueceu de mais coisa. Tu esqueceu de dar um pronome para o verbo.
É eu me esqueci do presente ou eu esqueci o presente. Entenderam a treta? Eles são verbos que a gente chama de verbos pronominais. Não muda o sentido é o mesmo. Esquecer é esquecer sempre, lembrar é lembrar sempre. Só que um acompanhado de pronome pede objeto indireto e o outro não acompanhado de pronome pede objeto direto. Eu esqueci o presente e eu me esqueci do presente. Nós esquecemos o presente. Nós nos esquecemos do presente. Tem um exemplo que eu acho muito bom, que quando a casa começou, eu já dava aula aqui, né? E aí a casa teve vários momentos, assim, foi muito legal ver a crescente da casa. E aí teve uma época que quando começou a dar um pouco de condições, assim, a galera contratou uns estagiários de comunicação. E aí eles botaram uns recadinhos, assim, perto das tomadinhas de luz, assim, ó. Eles botaram assim, não esqueça da luz. Não pode, né? Não pode estar errado aqui, né? Porque aqui é um curso. Então, o que estava errado? Não se esqueça da luz ou não esqueça a luz. Ou tu põe o pronome ou tu tira a preposição. Os dois misturados não dá. Certo? Verbos pronominais. De boa isso? Tá. Vamos ver mais esse aqui então. E aí a gente vai terminar isso aqui na próxima aula. Olha só. Verbo assistir é um verbo bem importante. Assim, ó. Esse aqui merece um coraçãozinho. Esse aqui, turma, é o verbo, o típico verbo de quem está começando a estudar para concurso, assim, ó. Te agarra nele, ou já está há um bom tempo. Tem que saber esse cara. A aluna assistiu ao vídeo ontem e o psicólogo assistiu o paciente. Tu entende que é diferente? Total, né? Quando ela assiste ao vídeo, ela vê o vídeo. Então, assistir, no sentido de ver, é VTI. Ele pede um objeto indireto. É no sentido de ver. Mas o psicólogo assistiu o paciente é direto, porque ele não está olhando. Ele está ajudando. Ajudar é VTD. Ver é VTI. O assistir, né? Assistir vendo pede preposição. Só que qual é o rolo? Agora as pessoas falam assim, ó. Amanhã eu vou assistir o jogo. Amanhã eu assistirei o jogo. O que a pessoa está me dizendo? Que ela vai ser a gandula do jogo. Porque ela não assiste o. Ela assiste ao jogo. Assistir ao jogo. Ah, eu vou assistir ao show. Beleza. Eu vou assistir o show. Para ajudar no show. Isso em reescrita é um abismo, né? Troca, tira uma preposição, tu altera a semântica do verbo, o sentido do verbo. Vocês não entendem mais nada, né? Tá no bagaço já, né? Foi? Legal. Neste sábado chuvoso e frio, foi muito bom assistir vocês. Eu ajudei vocês. E enquanto eu dava aula, eu assistia a vocês. Entenderam? Aí é só para os fortes para entender esses trocadilhos, assim, né? É muito legal, né? Certo? Nós vamos parar por aqui, não dá mais. Então nós vamos fazer uma foto dos sobreviventes. Pro pessoal de casa que essa hora já tá assim, ai meu Deus, não vai dar, meu, chega, por que eu inventei essa merda? Pra tu ver que os caras aqui vieram no sábado, chuvoso, frio, e tiveram aula de manhã e de tarde. Pra tu ver que a gente dá um jeito. Então a gente vai fazer uma foto, pessoal de casa, tamo junto, a gente se vê na próxima aula que a gente vai terminar regência e crase. Não perde que a gente tá quase na metade do curso.